Oi, todo mundo na paz de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Vamos entrar no capítulo 40, José interpretando sonhos. Vamos ler a Bíblia comigo? Passada estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, haviam flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as premi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta terra, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que os 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comia do cesto na minha cabeça. Então lhes disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. E ao padeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O padeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhes achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, à vistas e magras, comiam as 7 formosas às vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas saíam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Quer dizer, ele estava lembrando, né? Quando ele mandou prender o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele.
sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os sonhos e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizera sair às pressas da masmorra. Ele se babeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após esta, subiam outras vacas, fracas e muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é só um. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá toda a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Vamos parar por aqui. O quanto que Deus agiu na vida de José. O quanto que Deus agiu na vida de José. José foi traído pelos irmãos, vendido. No princípio queriam matá-lo. E Deus está agindo na vida de José aqui no Egito. José interpretando sonhos do copeiro-chefe, interpretando os sonhos do padeiro-chefe, agora interpretando os sonhos do faraó. Coitado do copeiro-chefe. Dele viu que a interpretação do sonho do padeiro-chefe, né? Coitado do padeiro-chefe. O padeiro-chefe foi enforcado e o copeiro-chefe foi reintegrado ao cargo. Coitado, o padeiro-chefe, na esperança, né, de que o sonho dele fosse bom, contou a José, mas, coitado, era para ser enforcado. E o copeiro-chefe que foi restituído do cargo. E depois disso, que ele interpretou os sonhos desses dois, José pediu que ele se lembrasse deles, mas ele se esqueceu, o copeiro-chefe se esqueceu de José na prisão. Passados 2 anos, José ficou 2 anos na prisão, completos, até que Faraó teve esse sonho e o copeiro-chefe lembrou-se de José e que José tinha
revelado o sonho, que Deus tinha revelado o sonho a José. Olha o tanto, o mesmo José interpreta, o tanto que José foi humilde em dizer que essa mesma humildade que José teve de reconhecer Deus em todas as horas em nossas vidas. Na hora que Faraó falou que ele interpretava os sonhos, José falou assim: não, mas Deus é quem interpreta. Tudo é Deus. José falou: tudo é Deus quem faz. Olha o que José respondeu a Faraó, no versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, porque ele sabe que nele só ele não conseguia fazer nada. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então é Deus que faz tudo em nossas vidas. Tudo é Deus. Então nós devemos reconhecer tudo, Deus em tudo que nós fazemos. Que é Deus é que faz todas as coisas. Nós estamos lendo aqui, é porque é Deus que nos guia, é Deus que nos orienta, é Deus que nos incomoda, é o Espírito Santo de Deus. Se for por nós mesmos, ai, não vou ler não, tô cansada, tá, eu tenho muita coisa para fazer. Mas Deus, ele nos incomoda, vai lá, vai ler a minha palavra, vai meditar na minha palavra. É Deus é quem faz todas as coisas em nossas vidas, que por nós mesmos, nós não conseguimos nada, não fazemos nada. Tudo é Deus. E José reconhece isso aqui junto a Faraó. No tanto que Deus revelou para José o que era o sonho, falou para Faraó o que eram 7 anos de fome, 7 anos de fartura, e nisso era para guardar os mantimentos. O José falou assim: ó, escolhe uma pessoa boa, uma pessoa honesta, um administrador que saiba administrar e que vai fazer um bom serviço para guardar esses mantimentos na cidade, para na hora que vier fome, ter comida para o povo, né? Então, o tanto que Deus agiu aqui na vida de José. Vamos parar por aqui. Vamos orar. Eu convido você para orar para terminarmos essa leitura maravilhosa. O agir de Deus, como está sendo o agir de Deus na vida de José. Vamos? Senhor amado, nós estamos lendo a história de José, como o Senhor tem prosperado e como o Senhor tem agido aqui na vida de José, ó Pai. Assim como o Senhor agiu na vida de José, ó Pai. Que o Senhor possa agir em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, estarmos de acordo com a tua vontade, Senhor, com a tua verdade. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor, ó Pai, para o Senhor agir, Senhor Deus, em nossas vidas e que o Senhor nos dê a direção, o caminho correto a ser seguido, ó Pai. Ó meu Deus, age em nossas vidas, Senhor, em todos os aspectos de nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, nos direcione, Senhor Deus, a cada dia, que o Senhor esteja conosco, como o Senhor estava aqui com José, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja o Deus de nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, alimente-nos, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça em meio às provações, ó Pai, em meio às dificuldades, ó Deus. Que nós possamos reconhecer o Senhor em tudo que fizemos, ó Pai, em nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos, agradecidos, ó Deus, pelo agir do Senhor em nós. Amém. E eu te espero para a próxima leitura. E não terminou, continua. Nós não terminamos o capítulo 41. No próximo vídeo a gente continua. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.